Estamos em guerra. Olá pessoal, terminamos o último vídeo dizendo que há uma guerra de narrativas acontecendo neste momento no Brasil. E o desfecho dela pode nos levar à ruptura do Estado Democrático de Direito. Essa guerra não vem de hoje. Ela não começou durante a pandemia. Ela vem pelo menos desde as eleições de 2018. Mas, diferente do que muitos imaginavam, essa guerra não tinha o objetivo de eleger um novo presidente. Ela tem por objetivo estabelecer um novo modelo de Estado. Eu vou ser bem específico e falar com todas as letras para que não fique dúvidas sobre o que eu penso. Bolsonaro sonha instaurar um governo autoritário no Brasil. Muitas pessoas não acreditam nessa tese, mas vamos elencar aqui alguns indícios para que a gente possa refletir juntos. Durante sua trajetória política, Bolsonaro se acostumou a soltar algumas pérolas como: não vai se mudar nada nesse país por meio do voto. Se eu fosse eleito presidente, eu fecharia o Congresso. Todos se lembram também da história de fechar o STF com um cabo e um soldado. Essa última é uma pérola do seu filho 02. Assim como a ideia de aumentar o número de ministros do STF para 23, para compor a maioria a favor do Bolsonaro e não ter problemas durante o governo. Sim, todos esses fatores que eu elenquei aqui vieram antes de Bolsonaro assumir efetivamente a presidência. Vieram ao longo de sua trajetória política e durante as eleições de 2018. Mas, desde que assumiu, Bolsonaro não amenizou o discurso. Pelo contrário, Bolsonaro não tentou unir o país em torno de um projeto de desenvolvimento, que, aliás, ele nunca apresentou. Bolsonaro não evitou novas inimizades políticas. Pelo contrário, ele faz questão de colecionar inimigos. E ele ainda tenta fazer crer que ele é perseguido ou odiado ou tem muitos inimigos porque o governo dele não é corrupto, porque ele não faz conchavos com a velha política. Mas nessa altura do campeonato, todos nós já sabemos que isso é uma enorme falácia. Todo mundo sabe que ele cansou de distribuir cargos no segundo escalão do governo para manter a aparência técnica do primeiro. É de conhecimento público também que ele comprou votos para aprovar a reforma da Previdência, por meio do represamento e da liberação seletiva de emendas parlamentares. E todo mundo sabe que agora, desesperado, ele está correndo para os braços do Centrão para se salvar de um possível e provável impeachment, negociando com nobrezas como Valdemar da Costa Neto, Arthur Lira e Roberto Jefferson. O que estamos cansados de saber também é que Bolsonaro fez de tudo para interferir nas investigações que pesam contra ele e contra os filhos, seja no COAF e agora na Polícia Federal. O Bolsonaro antissistema, virtuoso, ilibado e que lutaria firme contra a corrupção só existe hoje no discurso que ele monta para idiotas. Agora eu gostaria de chamar atenção para um aspecto que eu acho que vale a pena a gente refletir melhor. Bolsonaro faz questão de criar e cultivar inimigos. Não é uma tática despropositada. Isso tem um porquê. Perceba que a narrativa do Bolsonaro coloca todo o Congresso, toda a Câmara, todo o Senado, o STF, os governadores, os prefeitos, o Leonardo DiCaprio, o Papa, todo mundo que se coloca no caminho dele, a Globo, a mídia em geral, ele coloca todo mundo num pacote de inimigos da nação. E ele, Bolsonaro, é o salvador da pátria, que vai livrar o país das garras desses inimigos. Sim, é um mito, o Messias que veio nos redimir. Essa narrativa é o caminho da ditadura. Chegamos ao centro da narrativa bolsonarista. Desde o primeiro dia de governo, Bolsonaro pouco a pouco ataca todas as instituições democráticas que o cercam, justamente para fragilizá-las. Ele descredibiliza a imprensa, o Congresso, o STF, como eu falei aqui, e ele faz isso com um propósito muito claro. Ele faz isso certamente porque descredibilizando e fragilizando essas instituições pouco a pouco, fica mais fácil de destruí-las no médio prazo. Não se engane, minha amiga, meu amigo. Apesar de parecer burro, apesar de falar como um burro e apesar de ser muito burro, há um plano muito bem arquitetado por trás de toda essa conduta do Bolsonaro. Se a gente não perceber o que está em jogo, se a gente não perceber essa guerra de narrativas, ela pode custar muito caro para a gente.